Seu Miguel percebeu que a visão não ia bem quando começou a se atrapalhar em atividades cotidianas. Rapaz, eu estava muito ruim mesmo. Eu ia trabalhar, limpar o legume, cortava. Quando eu dava fé que não, percebi que já tinha cortado já o legume. Aí um caminho assim, perto de casa, onde joga caco de garrafa, já estava pisando em cima, viu? E hoje já não pisa em cima, né? O agricultor tem catarata, patologia que atinge a lente natural do olho, bloqueando a passagem de luz e a formação da imagem. 95% dos pacientes desenvolvem a doença após os 60 anos de idade. Normalmente, a catarata está associada à exposição que nós temos naturalmente aos radicais livres, seja eles de alimentos, seja ele da exposição à luz solar. Existem casos, que são a grande minoria, relacionados com traumas oculares, que podem desenvolver uma catarata naquele momento ou logo pouco tempo após aquele trauma, e também alguns casos de pacientes que, por algum motivo, durante a gestação, a mãe apresentou alguma infecção ou até mesmo algum outro problema de formação, que a pessoa já adquire intraútero a catarata, que aí é o que a gente chama de catarata congênita. A catarata também pode ser provocada pelo uso excessivo de medicamentos à base de corticoide. O tratamento é a cirurgia. O tratamento da catarata é eminentemente cirúrgico. A catarata, quando ela começa, ela vai progredindo e vai piorando aos pouquinhos a qualidade da imagem. Mas a gente não tem como reverter com nenhum medicamento ou colírio. O tratamento é eminentemente cirúrgico. Seu Miguel operou o olho direito ano passado e aguarda a cirurgia no olho esquerdo. Ainda não está 100%, mas para ele, recuperar a visão, mesmo que parcialmente, já é um grande feito. A gente se sente renovado, né? Renovado. Se renovou outra vez. Ave Maria, é uma beleza. Essa daí ninguém pode tem nem como falar. Bem, então, nós estamos recebendo aqui no estúdio o Dr. Caio Jansen, que é oftalmologista, e conversa com a gente agora a respeito desse problema da catarata e as soluções para ele. Dr. Caio, primeiro, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. Boa tarde a todos. Boa tarde. Bom, doutor, nós vimos aí que o tratamento ele é cirúrgico, mas existem maneiras de se prevenir a catarata? A catarata é uma desordem que ela... Nós como seres humanos, nós vamos ter catarata um dia. É inevitável. Inevitável. Eu vou ter, você vai ter, todos teremos. Após os 60 anos, como o próprio doutor falou anteriormente, o organismo sofre uma oxidação, tá? E o cristalino, que é a lente natural dos olhos, ele vai perdendo a transparência, ele vai ficando opacificado. Com isso, a nitidez das imagens vai diminuindo progressivamente. Não há como prevenir, mas há como evitar uma antecipação da catarata. Por exemplo, evitar o uso de colírios de maneira indiscriminada. Às vezes a pessoa tem algum problema oftalmológico, usa o colírio do vizinho, usa o remédio prescrito por outra pessoa. É importante consultar o oftalmologista. Algumas outras coisas, como abuso de álcool, tabagismo, exposição à luz solar, também estão associados. Uma cidade como Teresina, que tem normalmente muito sol, na maioria das né? épocas do ano, é de sol causticante. Isso faz com que a gente esteja num grupo de risco ou algo assim? A exposição solar, como eu falei anteriormente, ela é um dos fatores de risco. O uso de óculos solares... Problemas também com catarata? Sim. A catarata ela pode incidir em todas as idades, desde o nascimento até a idade adulta, passando principalmente pelos idosos, tá? Principalmente nos jovens, está relacionado a traumas e ao diabetes, que é muito frequente. Existe uma relação entre, por exemplo, o uso de anabolizantes ou medicamento de forma indiscriminada que pode provocar esse tipo de problema? Sim. O principal medicamento associado ao surgimento da catarata são os corticosteroides, que quando usados de maneira indiscriminada podem predispor não só a catarata, mas ao surgimento também do glaucoma. Corticosteroides são usados para quê, por exemplo? Inflamações, problemas osteomusculares, por exemplo, doenças... outros tipos de doenças também. Remédios anti-inflamatórios. Exatamente, que são usados de maneira indiscriminada. Muita gente relata que depois de um tratamento severo,
teve problemas com a catarata. Sim. Existe relação entre isso? Sim, alguns tipos de radiação que são usadas no tratamento do câncer podem predispor ao surgimento da catarata, mas são casos isolados, né? São casos que devem ser estudados individualmente. O telespectador perguntando aqui, doutor, que fez a cirurgia, a visão estava ficando opaca, como o senhor falou. Sim. Ele quer saber se com o passar do tempo que pode voltar novamente, precisar fazer uma nova cirurgia. Não, a catarata ela não volta. A partir do momento que você retira o cristalino opacificado, ele não retorna. O que pode vir a acontecer é um embaçamento provocado pela opacificação da cápsula posterior, que é como se fosse uma película que existe por trás do olho. Por isso é importante o acompanhamento pós-operatório. Porque, na verdade, acontece uma substituição, seria isso, né? A gente tira a lente natural que nós temos no olho e colocamos uma lente artificial, fazendo com que a nossa visão fique cristalina novamente. Então, seria essa. Sim. Existe sintoma de dor na catarata? Em raros casos, só naqueles casos em que a catarata ela cresce muito, ela fica muito madura, como a gente costuma falar, e pode predispor a um glaucoma, mas isso é muito raro. Então, só quando ela pode se desenvolver, então, para uma doença mais grave? Pode sim, pode sim. Mas o principal é realmente a baixa na visão, o principal sintoma da catarata. Existem formas congênitas, ou seja, a pessoa nasce com catarata? Sim. Isso é possível? É comum, por isso é tão importante a realização precoce do teste do olhinho, assim que a criança, na maternidade ou posteriormente a isso. A criança pode nascer com essa catarata, a gente chama catarata congênita, geralmente por causa de alguma infecção que ela adquire intraútero pela mãe. Rubéola, por exemplo. Um telespectador aqui está fazendo uma pergunta, escreveu da maneira como ele entende que seja. Ele disse que vem notando que está saindo como se fosse carne, eu não sei nem como explicar aqui, nos olhos. Sim. E ele quer saber se isso tem alguma coisa a ver com catarata, se pode corrigir, o que vem a ser isso. Essa confusão é muito comum. As pessoas tendem a associar catarata, mas esse problema que você me relatou, ele se chama pterígio, pelo menos é o que a gente está entendendo. É um crescimento, uma proliferação fibrovascular que se dá nos olhos, mas não tem, é uma coisa totalmente diversa da catarata. É importante a consulta oftalmológica para a gente avaliar com mais cuidado. Como é que é a recuperação de uma cirurgia de catarata? Que cuidados a pessoa precisa ter, doutor? Olha, a cirurgia nos dias atuais ela é uma cirurgia muito moderna. A medicina evoluiu muito, mas principalmente na área oftalmológica. Hoje, a cirurgia de catarata, eu não costumo dizer que seja uma cirurgia simples, porque é uma cirurgia que exige do cirurgião um grande treino para ter uns resultados visuais bons. Agora, em termos de recuperação, numa semana já dá para ele voltar a fazer as atividades normais. A cirurgia de catarata hoje em dia é uma cirurgia rápida, que demora em média 10 a 15 minutos e que a pessoa já tem um resultado imediato logo ao sair do centro cirúrgico. No passado havia uma série de restrições, né? O paciente que fazia cirurgia de catarata ficava impedido de fazer uma série de atividades. Cirurgia antigamente era uma cirurgia muito agressiva, se usava bisturi, dava ponto nos olhos, o olho inflamava, ficava vermelho, a visão demorava muito a retornar ao normal. Hoje em dia, com essas novas técnicas, principalmente a técnica mais atual, que é a catarata laser por femtosegundo, isso é bem mais raro, bem mais raro. Tá certo, então. Queria agradecer a sua participação aqui, Obrigado, doutor. eu que agradeço. Doutor Caio Jansen, oftalmologista, que conversou com a gente a respeito da catarata, as formas de prevenção também. Muito obrigado pela sua participação, Obrigado. doutor.